Olá pessoal, eu sou Bruna Spijac e estou aqui na Círculo na TV hoje para ensinar você a fazer essa linda carteira com Max Color e aplicação de pedrarias, que são miçangas um pouquinho maiores para passar primeiro lá no cordãozinho do Max Color. Ela fica uma carteira super linda, a gente gasta pouco material, pouco fio e tem um resultado incrível. Vamos conferir a receita? Para fazer a carteira nós vamos utilizar o Barroco número 4 Max Color, na cor 2012, 150 unidades de miçangas grandes para passar o fio, 30 centímetros de zíper na cor prata ou pode ser na mesma cor do fio, linha para costura de poliéster, você pode usar o Max Retroz, aqui no caso estou utilizando a cor 281, mas se você utilizar outra cor de Barroco Max Color, você substitui a cor da linha. Agulha 3,5 para crochê, tesoura, agulha para costura e alfinetes. Vamos começar colocando as miçangas no fio. Então você vai passar 150 miçangas aqui no seu novelo de Max Color número 4. É importante que você passe sempre a mais, porque de repente o seu ponto ele pode ter um pouquinho de aumento ao longo da execução da carteira, então se você colocar a mais é vantagem, senão você vai ter que quebrar o fio, cortar o fio, emendar e aplicar as outras miçangas. Então eu sugiro passar aqui nesta receita as 150 miçangas primeiro. Pessoal, então eu passei as 150 miçangas aqui no fio. E agora eu vou trabalhar só com a linha, tá? Então aqui inicio o meu nó do crochê inicial, né? E vou fazer 43 correntinhas. Fiz as 43 correntinhas, agora eu dou a laçada e vou entrar na quarta correntinha. Então eu conto 1, 2, 3, na quarta eu espeto aqui, puxo e faço ponto alto. Aqui eu já tenho 2 pontos altos. As 3 correntinhas já contam como ponto alto. E agora eu vou tecer mais 38 pontos altos, ou seja, tendo 2 aqui, o total vai ser 40 pontos altos. Feito o ponto 40, aqui na última correntinha, então esse aqui é o número 40. Eu vou colocar mais 6 pontos altos aqui. Então, o total vão ser 7 pontos altos dentro dessa correntinha. Aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então percebam que ele já cria uma curva para trabalhar nessa carreira aqui, tá? Então eu vou trabalhar voltando, um pontinho alto em cada ponto aqui. Dou a laçada, espeto no próximo ponto e faço ponto alto. Agora eu só vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto. Eu aproveito já para esconder o fio. Vou finalizar a base fazendo o último ponto alto. Aqui desse lado eu tenho 7 pontos altos. Então aqui desse lado eu tenho que ter 7. Eu já tenho um deste lado e um deste. Então aqui no meio eu vou colocar só 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito os 5, você vai contar 1, 2 na terceira correntinha, espetar, puxar e puxar, ponto baixíssimo. Agora nós vamos iniciar o ponto puff. Tem gente que conhece por outros nomes, mas ele é bem simples de fazer. Você vai iniciar com 3 correntinhas para subir o ponto alto, dá a laçada e no mesmo ponto que você iniciou as 3 correntinhas, você vai fazer mais 4 pontos altos. 1,
2, 3, 4. Bom, então aqui eu tenho um total de 5 pontos altos, porque as 3 correntinhas já contam como um ponto alto. Agora, nós vamos fazer o pontinho. Feito 5 pontos altos aqui, eu viro a peça, espeto lá na terceira correntinha lá em cima e puxo, faço ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas e aqui eu já tenho um ponto puff. Dou a laçada e conto 1, 2, no terceiro ponto alto da carreira anterior, eu espeto e faço novamente 5 pontos altos. Feito 5 pontos altos, viro o meu trabalho, espeto lá no primeiro ponto, puxo o fio e puxo. Faço 2 correntinhas, e isso eu vou repetir até dar a volta todinha na base, até chegar aqui. Pessoal, aqui eu trabalhei o ponto puff, rodeando todinho aquela carreira de baixo, tá? Então, olha só, eu fiz a lateral, e agora eu vou finalizar aqui, fazendo mais um ponto puff, então conto 1, 2, espeto aqui no próximo ponto. Vou finalizar da mesma forma como eu comecei, fazendo 5 pontos altos. Viro o meu trabalho, espeto lá no primeiro ponto, puxo e puxo, faço 2 correntinhas. Feito as 2 correntinhas, eu vou colocar minha agulha bem aqui no meio do ponto puff, ó. Então, é bem nessa argolinha que fica quando a gente fecha os pontos, tá? Venho e faço ponto baixíssimo. Bom, agora eu subo 2 correntinhas e coloco aqui entre um ponto e o outro, faço ponto baixo. Agora eu vou aplicar a miçanga. Eu pego uma miçanguinha e eu vou passar a agulha por cima dela, empurrando ela aqui pra frente. Entro no espaço entre um ponto e o outro e faço ponto baixo. Espeto aqui no miolo do ponto puff e faço ponto baixo. Entre um ponto e o outro eu faço ponto baixo, pego uma miçanga. Com a agulha, empurro ela para frente, coloco a agulha entre esses 2 pontos e faço ponto baixo. Dessa forma, a minha miçanga, ela vem para frente do trabalho. Se eu for fazer a miçanga, aplicar a miçanga de uma forma comum, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Porque de repente essa dúvida surge em casa. Tem gente que quando vai trabalhar com miçanga, que vai fazer colar, faz da seguinte forma. Faz o ponto baixo normal. Olha só, eu vou fazer o ponto baixo normal aqui, sem trazer a miçanga para frente. Notem que ela vai lá para trás do trabalho, então ela vai para o lado avesso. Por isso que é importante a gente fazer esse movimento de puxá-la para frente com a agulha. Então, ao invés de eu fazer o ponto baixo normal, eu trago a minha miçanga primeiro para frente e faço ponto baixo. Então, aqui, para a gente fazer certinho, eu tenho que espetar no miolo do ponto puff, fazer ponto baixo, faço um ponto baixo entre um ponto e o outro, aí eu trago a miçanga, empurro ela para frente e faço ponto baixo. Aqui eu já passei, apliquei todas as miçangas naquela carreira que eu ensinei e percebam que ele cria como se fosse uma canoa, então ele vai fechar. Nunca estique a tua peça, senão ela vai acabar laceando e não vai ficar uma carteira visualmente bonita, tá? Então, deixa ela criar essa estrutura aqui, que faz parte da confecção da carteira. Aqui eu vou aplicar a última miçanga.
Então, eu venho, faço ponto baixo primeiro, entre um ponto e o outro. Deixa eu tirar a miçanguinha daqui. Aí, agora, eu vou pôr a última miçanga aqui. Faço meu ponto baixo e é muito importante essa parte, porque a gente vai finalizar uma carreira. No início eu subi 2 correntinhas, então eu espeto na segunda, contando de baixo para cima. Puxo e puxo. Finalizei a carreira com a aplicação das miçangas. A próxima carreira vai ser o ponto puff, da mesma forma. Só que ao invés de eu pegar no ponto baixo, entre uma miçanga e outra, eu vou pegar em cima da miçanga, nesse espaço aqui. Então, eu vou espetar em cima da miçanga, lá naquele ponto baixo, vou subir 3 correntinhas e vou iniciar o ponto puff. Então, eu vou fazer mais 4 pontos altos. Fechando o total de 5 pontos altos, percebam que ele está em cima da miçanga, ó. Viro meu trabalho, espeto lá no último ponto, quer dizer, no primeiro ponto, puxo e puxo, faço 2 correntinhas, dou a laçada e aqui em cima da miçanga faço novamente esse ponto aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha na carteira depois de pronta, para vocês entenderem quantas carreiras de ponto puff e quantas aplicações de miçanga. Então, de ponto puff eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carreiras de ponto puff. No início e uma no final. E a aplicação de miçanga, sendo que cada carreira tem 30 miçangas, são 1, 2, 3, 4, 5. Totalizando 150 miçangas. Lembrando que é importante vocês colocarem mais de 150 miçangas, para dar certinho. É melhor sobrar miçanga, porque depois vocês retiram do fio e guardam, do que faltar, tá? Então, eu vou tecer 6 carreiras de ponto puff e 5 de miçangas. A próxima carreira agora a gente vai fazer 4 carreirinhas de ponto baixo. Agora eu vou fazer as 4 carreiras com ponto baixo. Lembrando que a última carreira aqui, depois que você fizer as 4 carreiras de ponto baixo, você vai trabalhar ponto baixíssimo. Então, para iniciar, a gente vai subir 2 correntinhas, 1, 2, e vai fazer um ponto baixo aqui dentro, né? Então, eu já fiz com as 2 correntinhas. Aqui nesse espaço eu coloco 2 pontos baixos, 1, 2, espeto no miolo do ponto puff e faço ponto baixo. E aqui entre os 2 pontos eu faço ponto baixo. 1, 2, tá? Novamente no miolo faço ponto baixo. E aqui entre um e o outro eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui eu fiz os 2 últimos pontos baixos e lá no início eu subi 2 correntinhas. Então eu vou contar 1, 2, espeto na segunda correntinha, puxo e puxo. Agora eu vou subir 2 correntinhas e vou repetir isso mais 3 vezes, né? Então já tenho uma carreira aqui, vou fazer mais 3 carreiras da mesma forma, fazendo um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Aqui eu tenho as 4 carreiras prontas de ponto baixo. Agora eu vou fazer só uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto baixo da carreira anterior, até dar volta na carteira toda. Para finalizar a carreira de ponto baixíssimo, eu espeto lá naquela correntinha que eu fiz apenas uma, puxo e puxo. Corto um fiozinho que depois vocês podem esconder da forma que desejar. Puxo todo o fiozinho e arremato a peça.
Bom, pessoal, agora eu vou explicar como aplica o zíper. Percebam que aqui eu não coloquei o forro, mas eu sugiro que em casa vocês façam o forro, tá? Pode ser de algodão ou de cetim. Coloque uma entretela também por detrás do forro. A entretela não aparece e deixa a sua peça um pouquinho mais rígida. Outra dica é colocar a chapa de PVC ou chapa de raio-x, que também dá certo, tá? Bom, para aplicar o zíper, aqui eu tenho um zíper um pouco maior, ó. Percebam que ele passa do tamanho da peça, né? Então eu sugiro que vocês meçam a abertura aqui. Então eu tenho cerca de 24 centímetros e cortem 30 centímetros de zíper. Então esse pedaço daqui para cá a gente remove, tá? Para aplicar o zíper é super fácil, mas primeiro vocês vão utilizar o alfinete para posicionar ele bem certinho. Então eu coloco o zíper cerca de um dedo. Então percebam que aqui eu tenho a primeira carreira de ponto baixo. Eu coloco o meu dedo aqui e vejo mais ou menos aonde eu quero fazer a costura. Tem gente que gosta do zíper mais rente, né? Então aqui, ó, ele ficou um pouquinho saliente. Quem quiser o zíper bem justinho, aí é só posicionar o zíper. Percebam que aqui tem a última carreira de ponto baixo e alfinetar, tá? Então vocês vão alfinetar, é bem simples de aplicar o zíper. Vão alfinetar ele todinho. Quem quiser alinhavar primeiro pode alinhavar e depois costurar bem certinho. Vocês vão pegar aqui a linha e a agulha para costura e vão fazer pontos simples, né? É aquele pontinho que a gente espeta e volta, tá? Ó, só isso. Espeta e volta. Vocês podem também fazer pontos bem miúdos, que daí ele fica com acabamento perfeito. Outra dica é, se o zíper for branco, utilize a cor branca, que não vai aparecer aqui, tá? No caso do azul claro. Mas se for uma peça um pouco mais escura, vamos supor um azul marinho, aí eu sugiro utilizar o zíper da mesma cor ou preto. Aí fica a critério seu utilizar o fio da cor azul marinho, né? Ou a cor preta, tá? Então faça um acabamento. O acabamento é super importante para agregar valor na peça. Aqui eu fiz algo bem simples, que foi passar as miçangas dentro de um fio, de um cordãozinho só de Max Color, dei um nozinho aqui e escondi os fios. Então você tem uma alcinha de mão, tá? E aí, pessoal, gostaram? Até a próxima!